Olá pessoal, eu sou Rafael Gobara e vou dar para vocês a matéria de Direito Processual Civil. Pessoal, hoje nós vamos começar pelo primeiro tema do nosso edital. Lembrando que enquanto essas aulas estão sendo gravadas, o edital ainda não saiu, tá? Mas nós estamos utilizando o edital da prova anterior, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Caso o nosso novo edital apareça com alguma matéria que não foi abordada, nós vamos gravar um novo vídeo complementando esse que eu estou gravando aqui para vocês, tá ok? Como é que eu vou fazer nas nossas aulas? Eu vou trazer principalmente as mudanças do novo CPC. A gente tem percebido em outros concursos de outras bancas que as bancas têm cobrado muito as coisas novas que vieram com o novo CPC. Então, por isso, a gente vai dar bastante ênfase ao novo CPC. As nossas aulas vão estar sempre de acordo com o novo CPC e eu vou procurar trazer questões para vocês que já estejam de acordo com o novo CPC. Obviamente, para esse concurso, a gente não vai ter questões, porque o último ainda foi feito na égide do antigo CPC, mas nós estamos procurando aí questões de outros concursos, de bancas muito parecidas, para que a gente traga questões aí bastante atuais e de acordo com o novo CPC, para que vocês já vão se familiarizando com o estilo de pergunta que as bancas estão fazendo agora diante do novo CPC. Eu já posso adiantar para vocês que as bancas estão perguntando exatamente as coisas novas que foram incluídas no novo CPC. A gente vai resolver uma questão ainda hoje e vocês vão perceber que as alternativas que a banca coloca, na sua grande parte, são alternativas que foram incluídas agora no novo CPC. Portanto, é importante a gente ficar atento com o novo CPC, a gente vai fazer a leitura do novo código e ficar muito atento que as mudanças vão ser cobradas nas provas, tá ok? Vamos começar a trabalhar? O nosso primeiro tema de hoje é impedimento e suspeição. O impedimento e suspeição estão previstos nos artigos 144 a 148 do CPC. E aqui eu já faço a nossa primeira ressalva. O novo CPC acrescentou 4 causas de impedimento. Então vamos ficar atento nessas causas de impedimento, que possivelmente vão ser elas que vão cair na prova de vocês. Tá ok? Primeira dica de prova, pessoal. Eu vou inverter a ordem aqui. Tá? O nosso código ele começa primeiro com o impedimento e depois com a suspeição. Eu vou inverter a ordem e nós vamos começar pela suspeição. Por que nós vamos começar pela suspeição? As causas de suspeição são apenas 4 causas, enquanto a de impedimentos a gente tem 9 causas. Então vejam só, na hora de estudar, é muito mais fácil nós estudarmos as causas de suspeição do que as 9 causas de impedimento. Por quê? Na hora que a gente se deparar com uma questão dessa na prova, assim que nós identificarmos quais as causas de suspeição, automaticamente por exclusão, o que não for suspeição é impedimento. Isso facilita a gente na hora de resolver nossas questões, tá ok? Pessoal, por que é importante a gente estudar impedimento e suspeição? Eu vou fazer aqui uma breve introdução da importância dessa matéria para a gente. Impedimento e suspeição, pessoal, está ligado diretamente à jurisdição. A jurisdição faz parte do que a gente chama de tríade do processo. A tríade do processo é formada pelo processo, pela ação e pela jurisdição. Uma das características dessa jurisdição é a inércia. O que eu quero dizer com isso? A gente pode notar que todas as vezes que a gente tem um conflito e precisa levar ele ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário aplique o direito, no nosso caso em concreto, a gente procura o Judiciário. Não é incomum, popularmente, a gente falar, eu vou procurar o Judiciário, eu vou entrar com uma ação. Quando você diz que vai entrar, quando você diz que vai procurar o Judiciário, entrar com uma ação, o que a gente está querendo dizer? Que o Judiciário está inerte. O Judiciário, então, está inerte, aguardando que você o provoque, e a partir de então se tem início a uma ação judicial, da qual o resultado esperado é uma sentença, onde então o juiz vai aplicar o direito
ao caso em concreto. Então, essa é uma característica da jurisdição, que é esse fato de justamente ser inerte, ou seja, a gente procura o Poder Judiciário para que então o Poder Judiciário possa resolver nossos conflitos. Dentro também dessa jurisdição, a gente tem ainda os princípios que regem a jurisdição. Eu vou destacar um deles, que é o princípio do juiz natural. O que diz o princípio do juiz natural? É uma exigência de imparcialidade e de independência do juiz. Tá? Então, quando nós procuramos o Poder Judiciário, a gente espera que aquela pessoa que vai julgar o nosso processo seja imparcial. Pois bem, por que eu fiz essa introdução para vocês de forma bem rápida e bem sucinta? Porque toda vez em que houver uma causa que possa colocar em xeque a imparcialidade do juiz, nós vamos estar diante de uma das causas de impedimento ou suspeição. O que é importante a gente lembrar? As causas de impedimento são algumas causas um pouco mais graves, tá? Ela tem uma presunção absoluta, ou seja, se nós estivermos diante de uma causa de impedimento, existe uma presunção absoluta de que a imparcialidade daquele juiz foi ferida. Enquanto na suspeição, a questão da parcialidade do juiz, há uma presunção relativa da imparcialidade do juiz, então ela é um pouquinho menos grave, se é que a gente pode dizer assim, justamente por ela ter uma presunção relativa, diferentemente do impedimento, onde há então uma presunção absoluta. Então, sempre que nós tivermos uma causa que coloque em xeque a imparcialidade do juiz, automaticamente nós também estaremos ferindo esse princípio do juiz natural e, portanto, caberá a nós tomar as devidas providências para que esse juiz, se for o caso, seja afastado por alguma razão de impedimento ou suspeição. Tá ok? Pois bem, pessoal, vamos começar, como eu disse, pelas causas de impedimento, porque lembrando, se nós tivermos muito claro as causas de impedimento, quando não formos responder as questões, assim que a gente identificar as causas de suspeição, as causas de impedimento por exclusão, a gente já vai saber quais são, tá ok? Então vamos lá. Suspeição, artigo 145 do Código de Processo Civil. Diz o inciso 1. A suspeição do juiz, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Pessoal, aqui eu vou chamar atenção para duas coisas. Qualquer das partes ou de seus advogados, tá? É importante, então, verificar que essa causa de suspeição, ela afeta tanto a parte quanto os advogados da parte. Amigo íntimo, pessoal, é uma coisa bastante subjetiva, mas é importante a gente lembrar que quando a gente fala de amigo íntimo, a gente está falando daquela relação estreita, tá? Imagine então o caso em que o juiz é muito amigo do advogado, frequenta a casa do advogado, o filho do juiz ali é afilhado do advogado, enfim. Essa sim é uma causa de amizade íntima. Questão que sempre aparece: amizade no Facebook é causa de suspeição? Provavelmente não vai ser o tema de prova de vocês, tá ok? Mas, a título de informação, eu vi uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que a amizade no Facebook não é causa de suspeição. Porém, aqui em São Paulo eu também já vi decisão que atribuiu a suspeição de uma perita em razão de uma amizade dela com outros membros do processo, tá? Com uma das partes do processo. Então é importante lembrar isso. Provavelmente isso não vai ser tema de pergunta, porque é um tema bastante controvertido, mas a título de informação é importante a gente deixar aqui claro que a amizade de Facebook, a princípio, eu entendo dessa forma também, não é causa de suspeição, tá ok? Inimigo. Inimigo é a mesma coisa, pessoal, tem que ser aquele inimigo velado, tá ok? Então, ou seja, tem que ser, o juiz tem que, de forma muito clara, tem que ter uma inimizade com a parte ou com o advogado da parte. Diferenças pequenas, como por exemplo, o juiz tem um entendimento, o advogado tem outra, isso não é causa de suspeição. O juiz é corintiano, o advogado é são paulino, isso também não é causa de suspeição, tá ok? São causas ali mais evidentes de inimizade entre as partes. Inciso 2. Que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo,
que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Pessoal, aqui no único inciso, a gente tem três hipóteses. A primeira hipótese que é a seguinte, que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Aqui o artigo já diz tudo, pessoal. Se de repente uma parte chega e oferece um presente para o juiz e o juiz recebe esse presente, nós então estaremos diante de uma causa de suspeição, até porque nós imaginamos que um juiz que recebe o presente de uma parte, ele obviamente aí já está maculado por uma parcialidade, ou seja, ele tem uma tendência ali a querer privilegiar aquela parte que lhe presenteou, tá ok? A segunda hipótese dentro do inciso 1 é que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa. Aqui é a mesma coisa, pessoal, não pode o juiz aconselhar a parte do que fazer no processo, por exemplo. Olha, o juiz chegar para a parte e falar, olha, faça uma petição assim, peça dessa forma, entendeu? Então, o juiz que aconselhar alguma das partes, ele vai estar abrindo mão ali da sua imparcialidade, até porque se ele está auxiliando uma das partes, subentende aí que ele se tornou parcial, que ele está atuando em prol daquela parte e aí acaba ferindo o que a gente espera do juiz natural. A terceira hipótese é subministrar meio para atender às despesas do litígio. O que quer dizer aqui, pessoal? Toda vez que a gente ingressa com uma ação no Poder Judiciário, nós temos custas processuais para pagar. Isso é previsto, inclusive, no Código de Processo Civil. Porém, se a parte não tiver condições, obviamente existe aí a possibilidade de se requerer a justiça gratuita. Mas aqui, o que o Código está trazendo para a gente é a possibilidade pela qual o próprio juiz pague as despesas da parte. Então, vamos imaginar que a parte tem que pagar o que a gente chama aqui em São Paulo de taxa judiciária, que normalmente é de 1% do valor da causa, a parte não tem esse dinheiro, o juiz vai lá e paga as custas da parte. Ocorrendo isso, novamente, a imparcialidade do juiz é colocada em xeque e, portanto, é uma das causas de suspeição. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou parentes deste em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Pessoal, aqui a primeira coisa é a seguinte, não se preocupem com esses graus de parentesco, tá? Quem são esses parentes em linha reta até terceiro grau, porque isso eu já disponibilizei uma tabela para vocês, ao longo aqui dos nossos slides, vai haver uma tabela onde tem todos esses graus de parentesco. Então, nesse primeiro momento, não se preocupem com isso, tá? O que é importante aqui é justamente o fato de que o juiz vai se tornar suspeito quando qualquer uma das partes for sua credora ou devedora, ou também de seu cônjuge, companheiro ou parentes, tá? Então, se você entrou com uma ação e você deve para o filho do juiz, por exemplo, esse juiz, então, ele é suspeito porque ele está atuando no processo em que a parte é devedora, por exemplo, aí no caso de um dos seus parentes em linha reta, que é o seu filho, tá ok? É isso que é importante. O quarto inciso diz que há suspeição do juiz quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer uma das partes. Bom, aqui também é um inciso quase que autoexplicativo, né? Então a gente já sabe que se o juiz tiver interesse em que alguma das partes saia vencedora ou até mesmo perdedora, esse juiz então deverá ser declarado suspeito. Pois bem, parágrafo 1º, pessoal, traz uma exceção, vejam só. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Por que eu falei que isso é uma exceção, pessoal? Os incisos de 1 a 4 são incisos que o juiz pode declarar de ofício a suspeição, ou seja, por iniciativa dele. Vou dar um exemplo para vocês. Chega lá para o juiz um processo em que o autor é o padrinho do filho dele. Esse juiz, de ofício, por iniciativa própria, ele tem que se declarar suspeito com base no artigo 145, inciso 1,
e, portanto, remeter o processo ao seu substituto. Pois bem, se o juiz não fizer isso, a parte, então, deve arguir a suspeição do juiz. Então, veja, o juiz pode fazer isso de ofício, ou então a parte arguir a suspeição desse juiz. Isso nas causas aqui elencadas do inciso 1 ao 4. Porém, o parágrafo 1º traz uma hipótese da qual somente o juiz pode se declarar suspeito com fundamento no parágrafo 1º. Por quê? Quando ele, por motivo de foro íntimo, ele se declarar suspeito, e lembrando aqui que o Código estabelece que ele não tem a necessidade de declarar suas razões, ou seja, o juiz não precisa se justificar, ele simplesmente, por foro íntimo, pode se declarar suspeito. Neste caso, essa é a única prerrogativa da qual somente o juiz pode se declarar suspeito com base no parágrafo 1º. Então, essa é uma prerrogativa exclusiva do juiz. Essa é uma causa de suspeição que somente o juiz de ofício pode arguir, tá? Então, não pode a parte arguir uma causa de suspeição com base no parágrafo 1º. Então, lembrando, as causas de 1 a 4, o juiz pode fazer de ofício ou então a parte arguir a suspeição do juiz. A hipótese do parágrafo 1º, somente o juiz pode se declarar impedido por motivo de foro íntimo e sem a necessidade de justificar. Tá ok? Pessoal, essas são as causas de suspeição. Nós vamos ver agora a complementação do artigo, que ele vai trazer ali alguns parágrafos que também vão ser motivo dos nossos estudos. Vamos lá. Hipótese de legitimidade de arguição de suspeição. Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos dar um exemplo prático. Imagine, então, que eu chego na mesa do juiz e ofereço um presente para ele. Eu ofereço ali uma passagem para o juiz viajar. A parte contrária viu e não se manifestou. Ok. Eu entrego o presente para o juiz recebe o presente e eu, posteriormente, venho e vou arguir a suspeição desse juiz, dizendo que ele recebeu um presente. Mas, poxa, quem ofereceu esse presente fui eu. E agora eu mesmo estou arguindo a suspeição desse juiz. Neste caso, o Código veda a arguição de suspeição, justamente porque o Código estabelece que será ilegítima a alegação quando provocada por quem alega. Perfeito? Então, se eu entreguei o presente para o juiz, não vai caber a mim depois alegar ali a suspeição desse juiz. O inciso 2 diz o seguinte: a parte que alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Pois bem, no exemplo que eu disse para vocês, vamos inverter agora. Eu estou na sala de audiência, termino a audiência, eu vejo que a parte contrária, então, entrega um presente para o juiz. Eu vejo aquilo, fico quieto e, ao invés de eu arguir ali a suspeição do juiz ou questionar alguma coisa, eu simplesmente olho e falo: olha, eu gostei da ideia, também preciso tirar férias, vou comprar uma passagem e vou viajar ali para o mesmo lugar do juiz. O juiz vai passear, eu também vou passear junto. Posteriormente, eu venho e alego a suspeição do juiz. Vejam só, a partir do momento em que inicialmente eu fico em silêncio e depois gosto da ideia e também vou viajar com o juiz, eu estou agindo de uma forma de que aparenta eu ter aceitado o fato do juiz ter recebido um presente. Então, eu não me manifestei na hora, eu não fui contra aquele ato, pelo contrário, eu não só fui a favor, como resolvi viajar junto com o juiz, no exemplo que eu dei para vocês. Neste caso, por exemplo, eu pratiquei um ato que significa que eu aceitei o ato arguido. Então, não posso eu depois arguir a suspeição do juiz por ele ter recebido um presente, porque o meu ato de ir viajar junto com o juiz, de também comprar uma passagem para ir viajar, manifesta que eu aceitei, então,
aquela situação do juiz receber um presente, tá ok? Legal, pessoal. Vocês viram que as causas de suspeição, elas são bem curtas, elas são bem objetivas, o código aqui ele é autoexplicativo, tá? Então é por isso que eu vou sempre ressaltar que é importante a gente ter em mente essas causas de suspeição. Quando a gente ver a questão no dia da prova, a gente vai identificar as causas de suspeição e aí, por exclusão, o que não for suspeição vai ser impedimento. Por isso que é importante a gente ter em mente as causas de suspeição. Vamos tratar agora das causas de impedimento. As causas de impedimento são maiores, a gente tem uma maior quantidade de causas. Eu já deixei anotado aqui para vocês já estão vendo na tela de vocês, que existem aí 4 novidades, tá? Eu já assinalei aqui como novidades. São incisos incluídos pelo Código de Processo Civil novo, com exceção aqui de um inciso, que é o inciso 6, que na verdade ele foi transportado. Como assim foi transportado, Rafael? Ele era uma causa de suspeição e agora se tornou uma causa de impedimento, tá? Os outros incisos não. Os outros incisos foram acrescidos ao novo código. E eu vou repetir mais uma vez que eu quero que vocês fixem bastante isso. Vocês vão reparar que esses incisos acrescidos no novo código são exatamente aqueles que vão ser motivo de razão de pergunta na prova de vocês, tá? A gente vai responder uma pergunta no final da aula, vocês vão perceber que as alternativas são exatamente esses incisos novos, tá ok? Então vamos lá, vamos começar pelas causas de impedimento. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Aqui, pessoal, eu só vou fazer chamar a atenção de vocês, veja, vedado de exercer suas funções no processo. E aqui vai muito com aquilo que eu falei para vocês no começo da nossa aula, de que as causas de impedimento, há uma presunção absoluta de que ferem a imparcialidade do juiz, tá? Então, por isso que, por ela ter essa presunção absoluta, o código é muito claro em vedar o exercício da função no processo. Então, o código está vedando que o juiz atue naquele processo quando presente aqui alguma dessas causas de impedimento. Primeira causa de impedimento: em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Pois bem, pessoal, aqui é o seguinte: quando o juiz, por exemplo, já atuou naquele processo como advogado, ou como perito, ou como membro do MP, ou prestou depoimento como testemunha, esse juiz automaticamente estará impedido de atuar nesse processo, agora em sim, na qualidade de juiz, tá? É bastante comum isso, muita gente acaba prestando concurso para o Ministério Público, mas continua estudando para a carreira da magistratura e quando é aprovado, assim que chega em determinada vara, que é alocada em alguma determinada das varas daí, pode ser por uma questão de coincidência que ele vai julgar um processo na qual ele já havia atuado como promotor de justiça, por exemplo. Neste caso, esse juiz, então, deve se declarar impedido. Tá ok? Vamos lá. Inciso 2. Que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Aqui, pessoal, eu vou chamar a atenção para esse final aqui do inciso, tendo proferido decisão. O que diz o inciso 2? O juiz é suspeito que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte: imagina a situação que o juiz está ali na primeira vara civil do Fórum do Jabaquara e ele é promovido a desembargador. Ele é promovido a desembargador, aquele processo na qual ele atuou, houve um recurso de apelação e a apelação caiu para que aquele juiz possa julgar a apelação das partes. Vejam só, se esse juiz, que agora é desembargador, enquanto ele estava ali na primeira vara do cível do Fórum do Jabaquara, se ele proferiu alguma decisão naquele processo, quando então esse processo chega no tribunal, e agora esse juiz é um desembargador, ele então deve se declarar impedido, tá ok? Por quê? Porque ele proferiu decisão no processo
quando ele era juiz lá no Fórum do Jabaquara. Caso esse juiz, agora desembargador, não tenha proferido decisão no processo, quando este processo ingressar no tribunal, esse juiz sim tem legitimidade para julgar essa apelação sem ser impedido, porque, lembrando, ele não proferiu decisão. Se ele tiver proferido qualquer decisão em primeira instância, quando esse processo chegar para ele em segunda instância, ele não poderá atuar nesse processo e vai então ter que se declarar impedido. Tá ok? Legal. Inciso 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive. Pessoal, aqui a situação é o seguinte: se o cônjuge, companheiro, parente do juiz estiver postulando como advogado ou membro do MP ou como defensor, esse juiz, então, deverá ser declarado impedido. Então, para a gente exemplificar aqui, imagine uma situação em que o filho do juiz está ali advogando por uma pessoa, está defendendo os interesses de uma pessoa, e esse processo cai para esse juiz que tem o filho como advogado de uma das partes. Neste caso, por exemplo, esse juiz deve se dizer impedido, ou então, se arguido impedimento dele, deve ser reconhecido o impedimento dele, justamente porque nesse processo o filho dele estava atuando, por exemplo, como advogado. Tá ok? Essa causa, então, é a causa do inciso 3. Esse inciso 3 é importante, eu vou dar uma dica para vocês para a gente sempre lembrar desse inciso 3, porque recentemente nós tivemos na sabatina do Dr. Alexandre de Moraes perguntas relacionadas a isso, né? Ele foi ali sabatinado e ele foi perguntado como é que ele ia agir em processos, como é que ele ia julgar processo dos quais a esposa dele atuava como advogada. Então, é exatamente essa situação aqui do inciso 3 que ele foi perguntado, de qual seria, então, a atitude dele quando chegasse a ele um processo da qual a esposa dele atuava como advogado para que ele pudesse julgar. Então, fica aqui uma dica para vocês lembrarem dessa hipótese do inciso 3. Inciso 4. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Pois bem, pessoal, aqui, veja, o inciso 3 é quando, por exemplo, o parente, o cônjuge, estiver postulando como advogado defensor ou membro do MP. O 4, essas mesmas pessoas, quando elas forem parte no processo, ou quando o próprio juiz também for parte no processo. Bom, nada mais estranho do que a gente imaginar um juiz julgando um processo da qual ele mesmo é parte. Tão estranho quanto isso é acreditar como é que um juiz julgaria um processo do qual, por exemplo, o autor é o seu filho ou sua esposa. Tá? Então, o inciso 4 acaba vedando justamente essa situação de que for parte no processo o próprio juiz, ou cônjuge, ou companheiro, ou esses parentes aqui em linha reta e colateral que o inciso indica. Tá ok? Legal. Inciso 5. Quando for sócio ou membro de direção ou administração de pessoa jurídica, parte no processo. Pessoal, o inciso 4, se a gente notar, ele está vedando exatamente que o juiz julgue um processo que ele, juiz, na pessoa física dele, seja parte. Que é justamente quando o inciso 4 fala quando for parte no processo ele próprio. Então ele está evitando que o juiz, pessoa física, julgue um processo do qual ele mesmo é parte. Pois bem, o inciso 5, ele está vedando que a pessoa jurídica da qual o juiz seja sócio ou membro da direção
seja parte no processo. Então aqui, se no inciso 4 ele veda que a pessoa física do juiz, no inciso 5 ele está vedando a pessoa jurídica do juiz. É como a gente imaginar, então, que o autor da ação é uma empresa da qual o juiz é sócio. Então, guardadas as devidas proporções de diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, mas é como o juiz estivesse julgando a própria pessoa jurídica dele. Então, a ideia é a mesma de vedação. O inciso 4 veda a pessoa física do juiz como parte no processo, e o inciso 5 veda a pessoa jurídica do juiz como parte do processo. Inciso 6. O inciso 6, conforme eu já anotei para vocês aqui, ó, é uma novidade, tá? Eu digo que é uma novidade porque ele foi transportado. Ele foi transportado de uma das causas de suspeição para impedimento. Então, no código anterior, ele era uma causa de suspeição e agora ele passou a ser uma causa de impedimento. O que diz o inciso 5? Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer uma das partes. Aqui, novamente, a gente tem 3 situações. A primeira situação é quando for herdeiro presuntivo, ou seja, quando ali, quando as partes ali, quando o juiz for presumidamente herdeiro de qualquer uma das partes ali que estiverem no processo, tá? Então, se houver ali alguma parte de que presumidamente o juiz pode ser herdeiro daquela parte, então esse juiz deve ser declarado impedido. Quando o juiz for donatário, ou seja, quando for parte ali alguém no processo, alguém que doou já alguma coisa para o juiz. Então, se o juiz recebeu a doação de algum dos entes do processo ali, esse juiz deverá ser declarado impedido. Ou empregador de qualquer uma das partes. Novamente, então, se o juiz for empregador tanto de autor quanto de réu, esse juiz deve ser declarado impedido. Lembrando que essa é uma novidade trazida, transportada da causa de suspeição para a causa de impedimento. Então, a partir do Código Novo, esse inciso 5 passou a ser uma causa de impedimento. Outra novidade agora, inciso 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Pessoal, não é incomum que o juiz, além ali da magistratura, deem aula em universidades e faculdades, enfim, perfeitamente possível isso. E o código aqui está prevendo justamente essa situação em que, por exemplo, o juiz pode julgar um processo da qual é parte a instituição da que ele dá aula, por exemplo. Então, a faculdade que ele dá aula é autora ou é ré de um processo da qual ele vai julgar. Nesse caso, então, o código veda essa situação, o código veda que o juiz atue num processo em que é parte a instituição de ensino que ele tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Aqui também não acredito que seja motivo de pergunta, mas fica aqui a informação de que há um entendimento de que esse inciso não se aplica a juízes que dão aula em universidades públicas, porque o entendimento é de que a relação do juiz com a entidade pública, com a universidade pública, é uma relação estatutária, tá? Então, por isso que não se aplicaria o inciso 7 aos juízes, por exemplo, que dão aula na rede, numa universidade pública, por exemplo, tá? Outra novidade, inciso 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Olha essa situação aqui, pessoal. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parentes. O que o código está prevendo aqui é a seguinte situação. Imagine, por exemplo, em que o filho do juiz tem, então, um escritório de advocacia. Pois bem,
O cliente desse juiz ingressa, o cliente do filho do juiz ingressa então com uma ação. O filho do juiz, sabendo que, se constar na procuração que ele é o advogado da parte, certamente a gente vai correr o risco aqui, com base no 144, inciso 3, de ser declarado o impedimento desse juiz. Porém, o que o filho do juiz faz? Ele pede para outro advogado, vamos supor um colega dele que se formou com ele na faculdade, para assinar a petição inicial. Passa a procuração, então, para o colega dele. Mas o autor da ação, por exemplo, continua sendo cliente do filho do juiz. Portanto, o que o código prevê aqui é uma possibilidade quase que de se mascarar essa situação. O que o código prevê aqui é o seguinte: talvez, para as pessoas não caírem na causa do inciso 3, o que as pessoas fariam então? Elas pediam para outros advogados assinarem. Porém, vem agora o novo código e fala não. Ainda que outro advogado assine, se a parte for cliente do escritório, do cônjuge, ou do companheiro, ou do parente do juiz, ainda assim, esse juiz deverá ser considerado impedido, tá ok? Essa é uma novidade bastante interessante, e aqui eu vou chamar a atenção para que, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório, tá? Então, mesmo que o filho do juiz, no nosso exemplo, não figure na procuração, não assine a petição inicial, e quem assina é o colega dele de faculdade, ainda assim, sendo a parte cliente do escritório de advocacia do filho do juiz, esse juiz deve, então, se declarar impedido, tá ok? A última causa de impedimento aqui, pessoal, é a outra novidade, tá? Ela diz o seguinte: quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Bom, inciso autoexplicativo também. Se o juiz estiver promovendo uma ação contra a parte ou contra o advogado, obviamente esse juiz então deverá ser declarado impedido, porque aí a imparcialidade dele com certeza está sendo colocada em xeque. Tá ok? Aqui, pessoal, como eu disse para vocês, até no nosso começo de aula sobre suspeição, eu trouxe uma tabela de graus de parentesco para que vocês possam aí consultar sempre que tiverem dúvidas. O que eu adianto para vocês, dificilmente vai vir uma questão em que a banca vai perguntar, por exemplo, olha, o autor da ação é o bisavô do juiz. Não, eles não costumam a chegar nesse grau ali de parentesco, embora o código preveja ali parentescos até terceiro grau. O que a gente nota em algumas questões é que eles falam, por exemplo, o filho do juiz está atuando no processo como advogado, tá? Então eles vão ali para graus de parentescos mais próximos, tá ok? Pessoal, aqui a gente tem alguns parágrafos que complementam o artigo 144, mas nós vamos cuidar desses parágrafos já já. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e a gente volta aqui com os parágrafos do artigo 144, tá ok? Obrigado e até já, pessoal.